E aí, gente perenalizada, como que vocês estão? Eu vim aqui agora para gravar esse vídeo para vocês por assuntos que vão acontecendo durante o dia, perguntas que os meus atendidos vão trazendo. E eu quero falar com vocês sobre abuso. Quando a gente pensa em abuso, a gente pensa no quê? Em estupro, né? Quando eu estava começando os meus estudos, a minha professora me disse que 60% das mulheres já passaram por algum tipo de abuso sexual. Eu achei um número um pouco elevado, mas durante os meus atendimentos esse número só vem se confirmando. Mas, além do abuso sexual, do estupro, quando a gente pensa em abuso, já pensa logo em estupro, existem outras formas de abuso que muitas vezes a gente não identifica como abuso, né? Abusos físicos, dá para identificar, abusos emocionais, às vezes não é identificado. E todo abusado tem uma tendência a se transformar em um abusador. E um dos assuntos que eu estava conversando com uma das minhas atendidas hoje era justamente esse, que muitas vezes nós fazemos certos comportamentos, uma pessoa que passou por um processo de abuso muito profundo e ela escolhe para si não repetir aquilo, mas ela repete de uma outra forma. Quer ver um exemplo de abuso e que a sistêmica entende como abuso e muitas vezes a gente não vê como abuso? Uma mulher, por exemplo, que ela suspeita que o marido esteja traindo, o que ela faz? Ela tem um sexo com ele a ponto de querer esgotar as energias dele. Para quê? Para que ele não tenha energia caso ele venha querer trair. Isso é um abuso. Provavelmente você vai ver a história dessa mulher, ela vem de um histórico de vários episódios de abuso, seja na família, seja no pai, nem precisa ser abuso sexual, tá? E quando você não trata isso, quando você não olha, não encara, não ressignifica, não tira as cargas emocionais, não faz terapia, não se conhece, esses abusos eles vão se repetindo de alguma forma. Por quê? Porque o abuso ele começa na infância, na verdade. E como acontece na infância, a criança acaba olhando para esse episódio como uma manifestação de amor, mesmo que racionalmente ela não diga que isso é amor, mas no subconsciente isso é interpretado como amor. E lembra que todo problema ele é um mensageiro? Então, ele é um mensageiro do quê? De algo que está na sua sistêmica que precisa ser consertado. Se você não olha para isso, se você não presta atenção, se você não arruma isso, não arruma a casa, isso se repete nas próximas gerações. Uma outra coisa interessante é que às vezes a pessoa ela entra em processos de abuso e ela vai repetindo. Um exemplo, a menina entendeu o amor como gritaria, como ser desvalorizada, e às vezes nós mesmos, pais, a gente, na tentativa de querer educar os filhos, de querer colocar eles na linha, de querer dar o exemplo, não é nem querer dar o exemplo, de querer colocar as crianças na linha, a gente faz certos comportamentos, tem certos comportamentos que são abusivos. Então a criança entende isso como amor e ela vai repetindo, ela busca isso nos relacionamentos. Então uma moça que foi abusada pela mãe, seja com gritaria, com grosseria, você vê que ela não tem um abuso sexual, ela vai buscar isso num relacionamento. E como isso não é resolvido, ela vai repetindo, larga do primeiro namorado que era abusivo, arruma o segundo, como que ele é? Abusivo. Arruma o terceiro, como que ele é? Abusivo. Arruma o quarto, como que ele é? Ah, ele não é abusivo, ele é um amorzinho, só que ele é um banana. Por quê? Aí essa menina ela já se fortaleceu tanto, ela se blindou tanto contra esses abusos que ela se torna uma mulher forte. Sendo uma mulher forte, adivinha de onde que ela sai? Ela sai do feminino dela. Então ela sai daquela postura feminina, da energia feminina na sua essência pura e começa a transitar na energia masculina. Uma mulher na energia masculina, o que ela faz? Ela atrai homens fracos. Por quê? Porque se o homem for fraco, eu posso mandar nele. E se eu puder mandar nele, as chances de eu ser abusada por esse homem é menor. Só que toda falta de atenção, toda falta de iniciativa, toda falta de ação desse homem só reforça o abuso que já começou na infância. Você está vendo como que é um ciclo vicioso? Então, olhar para a sua história, olhar para você e muitas vezes a gente se coloca numa posição de arrogante ou de arrogância do tipo,
eu nunca fui abusada, meus pais eram pais ótimos, maravilhosos, excelentes. E de repente você passou por algum episódio de abuso, mas você ainda não entendeu e continua atraindo pessoas dessa forma. Pessoas abusadas, elas se tornam abusadores em algum momento. Então, imagina, essa mulher que esgota as energias do marido no sexo para que ele não traia, ela já sentiu a dor da traição em algum momento, ela já foi abusada em algum momento, ela já foi traumatizada em algum momento. Então, agora quem que é o abusador? Ela se tornou abusadora. Por quê? Porque esse é um padrão que continua dentro dela, tá? Então, além disso, a gente começa a atrair essas pessoas. Para quê? Pra gente continuar confirmando, olha, amor se sente dessa maneira. No racional dói, no emocional nós atraímos sempre mais do mesmo. Então olha para você, entenda o que está acontecendo. Será que você não está numa posição de abusador? Um outro momento um outro lugar onde a gente encontra muitas pessoas vítimas dessa dinâmica são em grupos, principalmente esses grupos que levantam bandeiras. Por quê? Porque essas pessoas, elas são um ajuntamento de pessoas com a mesma dor. Já que eu não consigo lidar com isso, eu não consigo resolver essa emoção dentro de mim, eu faço o quê? Eu me junto com outras pessoas. Me juntando com outras pessoas que têm a mesma dor, que têm o mesmo problema, ou problema parecido, ou uma quantidade de dor parecida com a minha, o que eu faço? Eu acabo me tornando um abusador. Pode ver que grupos militantes que estão sempre querendo levantar bandeiras, quando você fala algo a respeito deles, ou quando você discorda minimamente dos pensamentos deles, o que eles fazem? Eles se unem contra essa pessoa. Nós estamos vendo isso nas redes sociais, através do quê? Do cancelamento digital. Os abusadores, eles não querem solução, eles querem o quê? Ajuntamento, eles querem alguém que colabore, que corrobore, que concorde com a dor. Então a pergunta que eu deixo para você será que você, na tentativa de ser uma pessoa melhor, de fazer justiça pelo planeta, pelo mundo, pela galáxia, você também não está se tornando um abusador? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer todo santo dia. Por quê? Todos nós somos passíveis de ser abusadores. Violeta, você, a plena e analisada, nunca passou por isso? Já, várias vezes. E saber identificar e saber parar é o que nos faz seres humanos em evolução. Então, deixo aqui esse vídeo para vocês. Espero vocês na nossa próxima conversa. Um abraço.